Sabe como é que se transforma ruínas num alicerce sólido, forte de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar na jornada de Ruth Vieira, uma história real sobre como o quebrantamento pode, de um jeito surpreendente, se tornar o ponto de partida para uma vida com propósito. E tudo isso com base nos relatos dela mesma. E essa frase da Ruth Vieira, nossa, ela é o nosso mapa para a análise de hoje. Essa ideia de que é preciso desconstruir para poder criar algo novo é uma noção muito poderosa, quase contraintuitiva. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Para a gente entender a reconstrução, primeiro a gente precisa olhar para os escombros, né? A jornada que vamos acompanhar não começa com um final feliz, não. Pelo contrário, ela começa com uma vida marcada por feridas bem profundas, e uma atrás da outra. Olha, o que a gente vê aqui não são incidentes isolados, sabe? É uma sucessão de traumas que foram se acumulando ao longo dos anos. Cada evento parecia reforçar o anterior, construindo uma base de muita dor e uma busca por valor em lugares que, ironicamente, só aprofundavam o vazio que ela sentia. E diante de tudo isso, claro, surge aquela pergunta que ecoa lá no centro do sofrimento. É uma questão que resume essa busca por algum sentido no meio do caos, um pedido desesperado por uma mudança de rumo. Em histórias de grande transformação, quase sempre existe um ponto de ruptura, sabe? Aquele momento em que o chão parece simplesmente desaparecer. E para Ruth Vieira, essa ruptura foi acelerada por uma crise de proporções, assim, avassaladoras. Tenta imaginar a confluência de dores, a traição do marido acontecendo justamente nos últimos dias de vida da mãe. Nesse ponto, as velhas estratégias de sobrevivência, elas simplesmente desmoronaram. A promessa feita no leito de morte da mãe não era mais só uma opção, era um imperativo para um novo caminho. E essa mudança não foi superficial. O termo que a descreve é metanoia. Pensa nisso como uma reconfiguração completa da mente e do espírito. Um evento espiritual específico que ela mesma relata funcionou como se uma bússola interna fosse totalmente recalibrada, apontando para uma direção completamente nova. Com essa nova bússola em mãos, o trabalho seguinte foi mais metódico, mais intencional. Foi como inspecionar a antiga estrutura, sabe? Tijolo por tijolo, para identificar e desmantelar as crenças que a mantinham prisioneira. A Ruth Vieira mapeia nos seus escritos uma série de dragões internos, como esses que a gente vê aqui, que funcionavam como grandes obstáculos para o crescimento. Vamos analisar de perto dois dos mais importantes para entender como essa desconstrução aconteceu na prática. Aqui a gente vê uma das mudanças mais radicais, a transição do vitimismo para a governança. É a diferença entre esperar que alguém resolva os problemas e assumir a responsabilidade de ser o arquiteto do próprio destino. É uma troca de poder fundamental, de verdade. A imagem aqui é muito clara, né? De um lado, o mundo visto pela escassez, que vive na certeza da limitação. Do outro, a abundância, que se nutre da confiança na provisão e na possibilidade. A mudança não é no mundo exterior, mas na lente através da qual se enxerga o mundo. Depois desse trabalho de demolição, aí sim começa a fase de construção. O foco da Ruth Vieira se volta para erguer uma fundação nova e sólida, baseada em princípios que pudessem sustentar uma nova vida. A pedra angular dessa nova base é uma identidade redefinida, não mais ancorada em erros do passado ou na aprovação dos outros, mas sim num senso de valor que é intrínseco, inabalável. Sem isso, qualquer nova construção seria frágil. Para reconstruir o casamento, ela se apoia nesse conceito, o cordão de 3 dobras. A lógica é que um cordão de 2 dobras pode se romper, mas a adição de uma terceira, nesse caso, uma dimensão espiritual, cria uma estrutura muito mais forte, capaz de transformar o que era improvável numa fonte de resiliência. Mas tá, como é que se nutre esse cordão de 3 dobras no dia a dia? A Ruth Vieira aponta para esses elementos aqui. Não são ideias abstratas, são as ações e atitudes concretas que juntas vão trançando e fortalecendo a união continuamente. E para lidar com o perfeccionismo, que muitas vezes paralisa a gente, a abordagem é este ciclo de 3 passos. A ideia é abandonar a busca pela perfeição logo de cara e abraçar um processo dinâmico, de ação, depois correção e por fim adaptação. É um antídoto para a inércia. E a gente chega na etapa final da jornada, que não é só sobre a cura pessoal, não. É sobre o retorno com o elixir. Usar a sabedoria que foi adquirida na escuridão para iluminar o caminho de outras pessoas. Esse é o elixir dela na prática. A missão dela não nasceu apesar das suas feridas, mas por causa delas.
A experiência vivida se tornou a sua maior credencial para guiar outros através de jornadas parecidas de desconstrução e reconstrução. Esse gráfico mostra bem o efeito cascata da transformação. Começou com a cura pessoal, que então se expandiu como uma onda, sabe? Primeiro restaurando o núcleo familiar e, por fim, alcançando a comunidade numa missão de impacto muito maior. No fim das contas, tudo se resume a esta ideia. A citação encapsula a fonte de onde, segundo ela, emana a nova força e o propósito. É a segurança de uma identidade fundamentada em algo que ela descreve como incondicional, que permite uma vida de confiança. A história da Ruth Vieira deixa a gente com uma reflexão inevitável, né? Que narrativas antigas talvez precisem ser desconstruídas para que um novo futuro possa ser edificado. A lição que fica é que, por vezes, o ato mais corajoso de construção começa com a disposição de demolir.